eu já trabalhei em cozinha, viu? Fiquei mais de 2 anos numa lá no Canadá. E assim, não tem nada a ver com aquele glamour que a gente vê na TV. A realidade é outra. É calor, é correria, é uma pressão danada. Eu entrava 2 da tarde, saía 11 da noite, o tempo todo em pé, numa cozinha que batia fácil uns 40 graus. Só que tinha um detalhe, um grande detalhe, que fazia toda a diferença. O salário era bom. Eu era bem pago por esse esforço todo. Para se ter uma ideia, mesmo sem experiência, eu comecei ganhando $16 a hora mais as gorjitas. No final do mês, isso dava mais de $4.000 canadenses. Com esse dinheiro, eu vivia muito bem, obrigado. Mas essa não é nem de longe a realidade aqui no Brasil. Em 2025, o piso salarial de um cozinheiro subiu para R$ 1.889. E com esse salário, convenhamos, mal dá para sobreviver. Então, nesta nossa análise, a gente vai fundo para entender por que tá tão difícil encontrar gente para trabalhar em restaurante no Brasil. Vamos olhar o lado de quem trabalha, as dores de quem é dono, como um problema acaba alimentando o outro e, claro, se tem alguma luz no fim do túnel para tudo isso. Ok, vamos começar pelo lado de quem põe a mão na massa, né? Quando a pandemia veio e bagunçou o setor, uma coisa ficou bem clara. Da galera que saiu dos restaurantes, a grande maioria, mais de 60%, não quer voltar de jeito nenhum. Mas por quê? O que está acontecendo? E aqui a gente entende muita coisa só de olhar os números. A conta é bem simples, na verdade. Um auxiliar de cozinha, em São Paulo, está ganhando ali na casa dos R$ 9 por hora. Agora, pega um entregador de aplicativo. A média dele é de R$ 28 por hora. Gente, é mais do que o triplo. E ainda por cima com horário flexível, sem chefe gritando na orelha. Fica difícil competir, né? A escolha acaba sendo quase óbvia para muita gente. E olha, não é só o dinheiro. O sacrifício pessoal é altíssimo. São jornadas de mais de 12 horas em pé, num calor que pode chegar a absurdos 50 graus. É perder momentos importantes, é passar a virada do ano novo dentro de um Uber porque o turno acabou 11h30 da noite. No fim de semana, enquanto tá todo mundo se divertindo, o pessoal do restaurante está lá, servindo quem está se divertindo. E ainda tem a cultura do ambiente, que pesa muito. A chefe Isabela Dolabella, que participou do MasterChef, resume o sentimento de muita gente. Aquela imagem bonita da TV esconde uma realidade bem dura de um ambiente de trabalho que pode ser extremamente tóxico. O chefe André Rochadel bate na mesma tecla. Parece que se normalizou essa ideia de que o chefe tem que ser explosivo, que gritar é parte do trabalho. Só que na vida real isso machuca, desgasta. A grande diferença é que por muito tempo o pessoal aguentava porque não tinha muita opção. Hoje as opções apareceram. Certo, agora vamos virar a moeda. Porque para entender a história toda a gente precisa olhar o lado do dono do restaurante. E a vida dele também está longe, bem longe de ser fácil. É uma batalha diária para manter o negócio de pé, com margens de lucro que são, assim, mínimas. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, a pergunta de R$ 1.000.000. Poxa, se tá tão difícil achar e manter funcionário, por que os donos simplesmente não abrem a carteira e pagam salários melhores? Bom, a resposta para isso está nos números. Esse dado aqui é fundamental para entender o aperto. Quando perguntaram para os funcionários quanto eles achavam que sobrava de lucro para o dono, os chutes foram altos, 20% e 30%. A realidade, para aqueles restaurantes que conseguem fechar no azul, a média de lucro não passa de 10%. E isso, lembrando, é a média de quem está dando certo. E a situação, na verdade, é ainda mais grave. Pensa só, mais da metade dos restaurantes no Brasil opera no 0 a 0, ou pior, no vermelho. O preço dos alimentos sobe mais que a inflação e ainda tem aqueles gastos que a gente nem vê, mas que se acumulam, tipo mais de R$ 5.000 por ano só com talher que some. Nesse cenário, aumentar salário vira uma manobra quase impossível. E é exatamente aqui que os problemas do trabalhador e do dono se encontram. Eles se unem e criam o que a gente chama de círculo vicioso. É uma espiral negativa que puxa todo mundo para baixo e da qual é muito, muito difícil escapar. Esse ciclo aqui ilustra perfeitamente o problema. O restaurante paga pouco, isso leva a uma rotatividade enorme de funcionários, a equipe que fica acaba se sobrecarregando, fica exausta e isso, claro, piora o ambiente de trabalho, o que faz mais gente querer sair. E aí o ciclo recomeça, só que cada vez pior. E no fim das contas, todo mundo adoece. Os dados de saúde mental são um alerta. Mais da metade dos donos de restaurantes relata sintomas de ansiedade ou depressão. E se o restaurante está dando prejuízo, esse número salta para quase 70%. O estresse financeiro e operacional cobra um preço altíssimo na saúde de quem empreende.
Com os dois lados tão pressionados, presos nesse ciclo que parece não ter fim, fica a grande questão. Afinal, existe alguma saída para essa crise nos restaurantes do Brasil? A resposta, infelizmente, não é nada simples. O cenário mudou, né? Antes, a cultura era aguenta firme, porque não tinha muita alternativa. Hoje, as alternativas existem. Olhando para o futuro, talvez a solução passe por novas regras, que olhem mais para a saúde mental do trabalhador. E, quem sabe, por uma nova mentalidade de gestão mais transparente, que mostre os números para a equipe e faça dela parte da solução, e não só do problema. Então, o ponto crucial é este. A gente chega no coração do problema. De um lado, o trabalhador diz, e com toda a razão, que não consegue viver com o salário que é oferecido. Do outro, o dono do restaurante diz, também com a sua razão, que se pagar mais, o negócio dele simplesmente não sobrevive. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. A crise nos restaurantes talvez não seja uma história de vilões e mocinhos, de um lado certo e outro errado. Parece muito mais um problema estrutural. E se a verdade for que os dois lados estão, na verdade, presos dentro do mesmo sistema que não funciona mais?